com 70 e poucos anos, ele teve esse acidente vascular, né, central, cardíaco e tal, quase desencarnou, e depois foi dado para ele, provavelmente, que eu suponho, é uma sobrevida muito grande, né, que ele está com 80 e tantos anos já agora, e em plena atividade, e eu acredito, isso que eu gostaria que vocês esclarecessem, devido à missão que ele tem, o trabalho fantástico, extraordinário que ele tem, tanto da divulgação da doutrina espírita, como todo aquele trabalho filantrópico que ele faz, com mais de 3 mil crianças em Salvador, né? Certo. Se, né, se foi isso que foi dado uma sobrevida maior a ele, para ele continuar essa missão dele, tá? Certo. Essa é a pergunta. Sem dúvida alguma, por mérito, em razão da obra exitosa do Divaldo, ele teve essa concessão divina de elastecer o seu tempo de permanência. Mas não pense que isso é tão raro assim, né? Por exemplo, nos livros de André Luiz, há uma, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, né? Em que há diversas narrativas sobre pessoas que iriam desencarnar, né? Tem o caso do Dimas, e tem caso de Católico, né? Tem várias figuras lá, e estava André Luiz e os mentores iriam realizar esse desligamento, né, dessas pessoas que estavam em vias de desencarnar. E havia uma senhora que também estava programada para desencarnar. No entanto, as preces de uma criança alteraram o rumo dos acontecimentos do netinho dela. As preces do netinho alteraram o rumo dela. Por quê? Né? Explica lá André Luiz, os mentores, que para aquela criança, tá, era um espírito que ia cumprir uma determinada missão, né? Um espírito que necessitava da presença da avó, pelo menos durante um certo período, para assegurar um bom desenvolvimento para ele, e a espiritualidade reavaliou e concedeu mais um tempo de vida também para que essa senhora, até que a criança atingisse uma idade, né, maior. Então a espiritualidade avalia naturalmente o bom uso, né, que se faça, o proveito que vai ter, né, tanto para os que estão em seu redor como para o próprio espírito, né? Como também podem apressar o momento da morte, muitas vezes para evitar maiores comprometimentos, né, de alguém que esteja fazendo muito mau uso de sua liberdade, de seus recursos, né? Isso também pode acontecer. Isso até, de certa forma, ilustra que está relacionado também com a alteração do tempo, né? Bem interessante, né, doutor? Sim. Interessante. Bem, E as balas aqui? e as barras. É verdade. Como a gente havia dito, né, no início, que nós renascemos mais ou menos com um conjunto de probabilidades de eventos, sabendo que... Essa frase é ótima, conjunto de probabilidades de eventos. É isso mesmo. Onde você renasce, né, deixa eu detalhar, né? Está ótimo, Ricardo. Onde a gente renasce, a gente nasce no meio que a gente vai estar sujeito a determinados acontecimentos, né? Então, se você renasce no meio muito rico, você vai estar sujeito às provações relacionadas à luxúria, ao orgulho, ao desvario do poder, né? Se você nasce num local onde você sabe que é de extrema miséria e fome, você sabe que a sua probabilidade de ficar subnutrido, de não ter alimentação, são elevadíssimas, né? Então as provações, as expiações, sofrimentos e as provações às quais você vai se submeter, elas estão relacionadas a esse contexto onde você nasce, a própria carga genética que você herda dos seus pais, né, de sua família. Então, normalmente, essa questão das balas perdidas se enquadraria nessas probabilidades, né? Se a pessoa nasce num local, né, vai viver num local onde há uma violência, onde há uma banalização, né, com relação à morte, né, ao tráfico, à droga,
Então há uma probabilidade, o espírito que renasce ali, ele renasce sabendo que há essa possibilidade. Inclusive o termo bala achada que ele colocou foi um termo que nós usamos aqui uma ocasião no século. Porque atraía, né? Exatamente. Só para complementar, ele perguntou as balas perdidas ou balas achadas. Porque a gente usou a seguinte figuração, né? Que a pessoa que reencarna no meio, como ele definiu, ela além de estar sujeita a todas aquelas situações, relembrando, ela traz uma carga, além da genética do pai e tudo mais, da mãe, ela traz uma carga vibratória que é o seu próprio passado. Então, há pessoas que são muito difíceis de uma bala achar a pessoa, porque ela não tem nada a ver com aquela história, ou seja, aquela criança que sobrou no avião e tudo mais, né? Mas há pessoas que têm no seu histórico kármico, no seu histórico de vidas anteriores, elas têm uma vivência nessa área muito significativa. Por exemplo, ligados a bala, assassinato, ou a tiro ao alvo, seja o que for, entende? Alguma coisa na sua história que tem muito a ver com isso. Então, cria-se nela um campo de frequência de vibração. Hoje em dia, com o computador, fica mais fácil até a gente entender isso, né? Bota um www, entra Japão, China ou Austrália, em décimos de segundo. Então, nós somos um conjunto de chips, de bits e bytes, e não sei mais o que, né? Nós somos um conjunto de energias, de trilhões e trilhões de unidades energéticas que compõem o nosso passado. Essas unidades energéticas estão ligadas a fatos, atos, situações que a gente passou. Então, há pessoas que têm uma predisposição, eu sublinho de novo, predisposição não é determinação, mas tem uma tendência muito forte, no meio desses riscos naturais, de receberem essa bala mesmo, porque, você veja só, às vezes recebe uma bala e fica paraplégico, tetraplégico, fica 50 anos em cima de uma cadeira de rodas, sem movimentar os braços, as pernas e tudo mais. Evidentemente, nós sabemos que isso tem uma história. Não foi programado para isso, mas ele tinha uma tendência muito forte nesse sentido pelo seu histórico reencarnatório, seu campo de energia ligado a coisas do gênero, né? Então, por isso a gente diz, a bala não está perdida, foi uma bala achada, né? Ele achou a bala, né? Mas nesse sentido também, né? Mas é um assunto, sim, bem complexo e bem interessante. Na Bíblia se diz, né, que não há uma folha de uma árvore que caia sem que Deus disso, né, não tenha ciência. Então, todos os acontecimentos, né, que embora a gente sob o ponto de vista humano, terreno, nem sempre a gente consegue encontrar explicações e nexos, mas se a gente conseguisse, né, folhear as páginas espirituais, né, dos séculos e milênios de histórias e de pretérito que cada um de nós tem, aí a gente compreenderia o encadeamento dos fatos e dos acontecimentos. É verdade. Pois não, pode pôr o microfone à vontade. Então, eu queria entender um pouquinho a questão do fluido vital no processo de desencarnação. Tirando as situações de acidente, a pessoa desencarna com fluido vital por terminar, assim, e outra questão a respeito disso eu queria entender também se o fluido vital, existe uma maneira de elevar esse fluido vital, de adquirir, não sei como se chamaria isso. Tá. Para responder a sua pergunta, eu vou começar fazendo uma distinção entre dois conceitos que parecem ser sinônimos, mas não são. São duas coisas distintas. Morrer e desencarnar. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Por quê? A morte, né, ela é a cessação da vida no organismo, né? Se extingue ali as funções vitais. A desencarnação é o desligamento do espírito em relação àquele corpo, né? Desencarnar, tirar da carne, né? Tirar a carne, então o espírito ficar sem a carne. Nós temos notícias de que há morte sem haver desencarnação. Nos casos em que a pessoa, né,
por ser muito apegado à matéria, por ser muito apegado às coisas materiais, uma vida desequilibrada, viciosa, o espírito permanece de algum modo vinculado ao corpo, né? Então daí morreu, mas não desencarnou, pelo menos durante algum tempo, né? Sobre a questão da energia, né, pode acontecer, o normal é que com a diminuição, a redução do fluido vital, ocorra a cessação da vida. Porque o que dá vitalidade à matéria é o fluido vital. Porque a matéria em si, o que compõe o nosso corpo, né, os átomos, moléculas, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, são elementos inanimados, sem vida, né, estão presentes nos minerais, nos vegetais, mas são sem vida. O que dá a vida é exatamente o fluido vital, né, a junção do fluido vital na matéria que proporciona esse estado de vida. O espírito traz a inteligência à matéria, né? A inteligência decorre do espírito. Então, normalmente, o que se espera com a diminuição do fluido vital, ocorreria a morte e o desligamento do espírito. Só que nós já vimos um caso em que há a morte e o espírito continuou vinculado, certo? E há também casos em que, embora o corpo esteja vivo, o espírito já tenha se desvinculado. Vou citar o exemplo que a gente lê na literatura espírita, né? Joana d'Arc. Né? Há relatos de que ela, quando estava sendo queimada lá pela Santa Inquisição, né? Aquelas acusações de bruxaria, que ela dizia ouvir os espíritos e tal. Mas quando ela estava sendo queimada, antes disso, o espírito dela foi desligado do corpo. E que ela não sentiu as chamas, que ela não sentiu. Então, pode acontecer do espírito já ter sido desligado, o corpo ainda ter vida, e a espiritualidade superior já ter providenciado o desligamento, né, do espírito em relação àquele corpo, e inevitavelmente, pouco tempo depois, cessa a vida. E com relação a como manter aí o tanque de gasolina sempre, né, razoavelmente abastecido, né? Porque, de fato, uma vida desregrada, o exagero, a alimentação inadequada, os abusos de toda ordem, né, as extravagâncias na alimentação, na sexualidade, tudo isso consome energia. Consome energia. Tanto que, às vezes, a pessoa nasce com uma programação de tantos anos e, em decorrência desses abusos e do mau uso que faz da sua vitalidade, ela realmente encurta o seu período existencial aqui na Terra, né? Então, uma vida saudável, equilibrada, espiritualizada, né, é realmente o caminho para se conseguir ter uma vida saudável e cumprir mais ou menos a missão que a gente programou do outro lado. Só para, antes de... Vocês imaginem essa questão, por exemplo, do energia vital, do fluido vital, né? Vocês imaginem uma caixinha quadradinha com uma esponja dentro. Essa caixinha está cheia d'água, certo? Suponhamos que a caixinha, ou a latinha, seja o corpo físico, certo? E que essa esponja ali seja o corpo espiritual, certo? O perispírito. E ela está dentro, ela está fixada nessa caixinha com uma água, com um líquido, certo? Então, quando essa esponjinha é tirada, ou seja, quando o corpo espiritual sai da caixinha, certo? Ele dá uma espremidinha e sai a água, certo? Essa água, quando ele estava fixo ali, como se fosse o fluido vital. O fluido vital, a energia vital, faz a cola, certo? Vocês imaginem, por exemplo, assim, um pão numa forma. O pão, para não grudar na forma, tem aquela manteiguinha em torno, certo? Essa manteiguinha em torno do pão, desculpa a simplicidade, essa manteiguinha em torno do pão é que seria o fluido vital, certo? Então, o que o fluido vital faz? Faz a parte intermediária entre o corpo espiritual e o corpo físico, faz o intermediário entre o pão e a forminha,
Então temos aquela manteiguinha em torno, aquela aguinha que está, a esponjinha está ali. Então, o que acontece é o seguinte, a ligação do corpo espiritual ao corpo físico é total, molécula a molécula, átomo a átomo, é ligado por esse fluido vital. Só que, quando o nosso corpo, como ele estava falando, adoece, tem uma infecção grave, vai perdendo o fluido vital, vai se esvaindo, e a morte não é pela saída do espírito. Tanto é que ele acabou de muito bem exemplificar que a pessoa morreu fisicamente e pode não ter desencarnado. Suicídio acontece muito isso. Ele fica às vezes preso ao corpo muito tempo. Né? Então, quando começa a adoecer, começa a esvair o fluido vital, não tendo mais vitalidade, mais fluido vital, o que acontece? A saída do perispírito, ao desencarne, ele se desloca. Tá? Eu não sei se tem algum detalhe mais que você gostaria que a gente explicasse, assim. Deu para pegar mais ou menos? Tá? Sim, tem uma... Você primeiro, depois da internet, né? Ainda nesse assunto, eu estou equivocada, ou mesmo quando ocorre um acidente fatal, o fluido vital já se esgotou. E se ele não se esgotou, para onde ele vai? Ele retorna para o cosmos? Porque não se perde, né? Nada se perde no fim das contas. Então... Como diria a Lavoisier, né? Tudo se transforma. Pois bem, num acidente, né, que o indivíduo se encontre pleno de saúde, de vitalidade, e tem uma morte ali por um acidente brusco, né, a espiritualidade, mentores, socorristas, né, os bons espíritos, providenciam a retirada desse fluido, né, e ele retorna, né, para os reservatórios infinitos da natureza. Então é dado um tratamento para isso aí, né, de maneira a realizar o desligamento conforme o mérito da pessoa. Essa palavra é formidável, conforme o mérito da pessoa, porque há casos, né, você pode até continuar, né? Sim. Nem todos os casos vai ser assim, né? Nem todos os casos. Muito embora sempre existam, né, a misericórdia divina é extraordinária, né? No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, né, psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek de Oliveira. O espírito Patrícia, né, ele narra, se eu não me engano, é no capítulo 7, ele narra os casos de desligamento, né. Esse livro Vivendo no Mundo dos Espíritos é o terceiro livro dela, se eu não me engano, em que ela está lá no mundo espiritual, tendo aulas, aprendendo, meio que estagiando, né? E ela vem com os instrutores dela aqui na Terra e vai acompanhar vários desligamentos, né? Numa condição de socorristas. Então eles vão para hospitais, vão para cemitérios, né? Onde às vezes existem entidades presas ao corpo, né? Alguns porque não querem sair dali, porque tem esperança de que o corpo se levante, né? Tem esperança. André Luiz conta lá em Nosso Lar, quem já leu, né? Uma senhora que ele visita lá nas câmaras de retificação, se não me falha a memória, e que ela está perturbada, né? E o mentor explica para André Luiz, olha, ela passou muito tempo ao lado do corpo, porque não aceitava que o corpo morresse, tentando erguer o corpo, e em um determinado momento ela se deu conta que não havia mais corpo ali, havia apenas esqueleto. O corpo dela já havia, né, sofrido o natural processo de desgaste. E quando ela se deu conta disso aí, ficou apavorada e começou a fugir. Só que ela via sempre correndo atrás dela o esqueleto dela a perseguindo, e aquilo ali a perturbou bastante, né? Então, da mesma forma, a Patrícia também narra coisas semelhantes de espíritos vinculados ao seu corpo, né? Alguns eles tentavam socorrer, tentavam realizar o desligamento, né? Mas nem sempre era possível, seja porque o espírito não oferecia a menor condição, né? De outras vezes, porque havia, digamos assim, desígnios superiores para que permanecesse daquela forma. Então, nem todos os casos, mas normalmente a espiritualidade, a bondade divina se faz presente no sentido de promover esse desligamento. Wilton, só para dar um toque assim, humorístico,
espírito com medo de esqueleto é fantástico, né? Espírito com medo de esqueleto, né? É incrível, né? Mas existe tudo que você possa imaginar, porque existe a doença, o desequilíbrio mental, aqui existe lá também, né? Pessoas que são desequilibradas aqui, que desencarnam e continuam tão desequilibradas, que, como eu falo, querem reviver o corpo no cemitério. Um desequilíbrio gravíssimo, né? Mental, né? Mas isso existe também, né? Bom, da internet parece uma questão, né? Tem uma daqui, deixa eu só localizar, só um instantinho. Isso. Aqui, ó, é o Christian de Florianópolis. Ele disse assim: desta forma, pergunto, com relação à bala perdida e encontrada, sabe? Aquela questão anterior. Qual a culpa do assassino ou de quem disparou a arma, que enviou a bala que foi encontrada? Ok. Mas da pena também não. Não é porque, né, a gente está sujeito a uma situação de sofrimento que isso vai justificar que pratiquemos o mal. Certo. Não é porque alguém reencarnou com uma programação sujeita a passar por uma dificuldade que isso justifique a gente fazer o mal pelo outro. De maneira nenhuma, ninguém nasce para fazer o mal, ninguém nasce para disparar tiro, para matar ninguém, né? Agora, as leis divinas se encarregam de fazer, né, as energias, as leis naturais, e a providência divina se encarrega de que devedor, né, e algoz se encontrem naturalmente, né? E que por conta disso ocorrem essas situações. Mas quem disparou esse tiro, quem disparou essa bala, perante a lei divina, vai responder. Vai responder, né? E qualquer outra ação equivocada que a gente pratique, a gente vai responder por ela. Porque o nosso papel é exatamente superar essas situações de atraso, né? Que normalmente decorrem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso materialismo. Então, nesse sentido, eu diria a resposta, isso, doutor Ricardo. É claro que é mais ou menos o óbvio, mas é proporcional à intenção da pessoa, proporcional à responsabilidade. Ele pode ter dado um tiro para se defender, pode dar um tiro sem querer, disparado, enfim, né? Sim, existem N situações, mas sem dúvida é proporcional a essa intencionalidade, né? E gera essas atrações, como ele colocou. Sim? Complementando só, sobre, tipo, casos de cinema, que a pessoa está assistindo um filme e vem um matador, aconteceu já algumas vezes, uma pessoa vai lá e atira em várias pessoas e várias morrem, ou escolas, alguma coisa assim. Mas, especificamente em cinema, alguns casos que a pessoa às vezes não mora em algum lugar violento, não mora, né, não está num lugar violento e acontece uma coisa assim. Isso também é atração? Aí entra naquela justificativa das probabilidades, né? O conjunto das probabilidades e das atrações. Um caso concreto para ilustrar isso aí que você traz para a gente é aquela chacina que teve no Rio de Janeiro, lá na escola, né? Exatamente, né? Aquela pessoa entrou armada e saiu disparando contra as crianças, né? Mas curioso que teve criança, até um gordinho, eu lembro bem que eu vi na televisão, que ele ficou trêmulo, muito nervoso, né? Criança, naturalmente, vendo a morte dos outros, e aí o matador falou para ele: não se preocupa, gordinho, não vou te matar. Existem coisas curiosas, né? E várias outras crianças faleceram. Naturalmente, aquela pessoa que praticou essas ações, ela vai responder perante, né, a justiça divina. E aquelas crianças que padeceram, né, dessa situação, com certeza tinha na sua programação reencarnatória a probabilidade desse tipo de evento. Tinha a probabilidade desse tipo de evento. Porém, isso não justifica o crime praticado pelo outro. Fala no microfone. Tá, mas assim, as crianças estavam ali, estão num bairro que poderia acontecer, porque, né, enfim. Mas no cinema, ou numa casa de espetáculo, num lugar que não tenha, tipo, seja um bairro tranquilo, ou locais, como nos Estados Unidos, que às vezes acontece, que é uma cidade pacata. Mas é a mesma coisa, a escola pode ser uma escola tranquila, ele não vai
necessariamente buscar uma escola tranquila num bairro violento. Ele pode ter feito, não foi, quando isso aconteceu, eu estava no exterior, eu estava na Austrália, fazendo palestra, inclusive. Parece que foi em abril, uma coisa assim, que aconteceu isso na escola. Não, é que ele era aluno da escola, né? Ele era aluno da escola. Tem um exemplo no Livro dos Espíritos que talvez ajude a gente a entender isso aqui, né? Allan Kardec pergunta, né, para os espíritos se uma pessoa, né, que devesse falecer, digamos, por uma queda, subir uma escada e falecer numa queda, né, da escada. E Kardec pergunta, os espíritos vão interferir, vão lá e vão quebrar a escada para que a pessoa caia e faleça daquele modo, né? E Kardec pergunta, e os espíritos respondem, não. O que os espíritos podem fazer é intuir aquela pessoa a subir uma escada que já esteja carcomida, né, desgastada, e aí sim, naturalmente, pelas leis da própria natureza. E ainda dá outro exemplo, né? Suponhamos que uma pessoa, né, não precisa classificar que tipo de espírito é esse, mas tudo bem. Suponhamos que uma pessoa tivesse na probabilidade de falecer por um raio cair sobre ela, né? E aí os espíritos iriam interferir no fenômeno da natureza para que o raio caísse sobre ela? A espiritualidade superior nos diz não, de maneira nenhuma. Porém, a pessoa pode ser intuída a ir para um determinado local onde possivelmente iria haver descargas elétricas e a pessoa faleceu daquele modo. Pegando esse gancho desses exemplos ali, essa pessoa, por exemplo, que caiu da escada, desencarnou, ou as pessoas que foram ao cinema, ou as crianças que estavam na escola, é tudo a mesma coisa. Porque isso não acontece só em escola de mau ambiente, acontece em qualquer lugar, às vezes até ambientes bastante refinados, inclusive, né? Existe no trabalho dessas intuições os adversários, porque isso aí está ligado à história negativa das pessoas. E se está ligado à história negativa, existem cobradores, obsessores, espíritos que detestam, que odeiam, tem pânico, tem pavor, que ele está criança ali, mas ele foi torturador, por hipótese, né, dele numa vida passada, ou enfim, qualquer outra coisa do gênero. Então existe uma atração. E aí entra a sintonia das energias. O bandido pensou, vou naquela escola, vou comprar arma tal, está dias pensando isso, né? Na verdade, então isso aqui, essa energia está circulando, está emitindo. E os obsessores estão entrando em sintonia, estão acompanhando aquele processo e estão intuindo, por isso o tal do gordinho não tem nada a ver com essa história, entende? Não é porque ele gostava de magros, não gostava de gordos que não matou. Não é por isso, é porque havia algo energeticamente que atraía ali. Isso é uma coisa muito sutil, mas é um campo de energia ligado às vidas passadas, às sintonias e às atrações, né? Mas o exemplo da escada, inclusive, que ele citou, está no Livro dos Espíritos. Sim, essa pergunta. Né? Então, que existe sim, mas são, evidentemente, espíritos ligados a essa história que estão ali, porque ele está sintonizado. Se ele tivesse superado o problema, não tinha nada de sintonia com esses espíritos da escada. Sim? O Wilton, me chamou bastante atenção no tema que você trouxe hoje, a questão do luto, que para mim é uma coisa assim, bastante complicada, por mais que eu esteja estudando e tal, eu imagino que a hora que eu for perder alguém querido, que até hoje não aconteceu, essa encarnação, né, eu imagino que eu vou sofrer bastante. Eu queria que tu falasse como que funciona a respeito tanto de quem está encarnado quanto de quem desencarnou, a influência que isso tem, como que as pessoas lidam, sabe? Fala um pouquinho sobre essa questão do luto. De fato, o luto, né, ele está até no título do que eu sugeri para a palestra, porque é um tema muito importante que a gente tem que debater, né, inclusive nos seus vários enfoques. A psicologia vai conceituar o luto, né, como sendo as reações que a pessoa tem frente a uma perda significativa. As reações, né? Alguém poderia se indagar se o luto, né, a forma como a família se porta frente à desencarnação do seu ente querido, se isso exerce alguma influência sobre a felicidade ou infelicidade do desencarnado, né? E com certeza exerce,
dependendo da forma como se lida com este fato. É o caso do Libório, você lembra? No livro dos Domínios da Mediunidade, interferi, desculpa. É que o Libório desencarnou e a mulher dele estava num luto aqui, no desespero, e ele tinha até dor de cabeça lá mas continua. Tá. E a gente mantém de fato essa ligação, né? Mantém essa ligação. Então, se a família se desespera, se lembra, digamos assim, se a lembrança é carregada, né, de cobranças, de exigências ou de amargura, o espírito tende a sentir isso lá do outro lado. O nosso pensamento e as nossas vibrações, elas chegam até onde os espíritos se encontram, né? E por isso que é importante a família ter uma postura de equilíbrio. Não estou querendo dizer aqui que ninguém vai sentir dor, que a gente não vai chorar e não vai sentir saudade, que isso é natural, né? Chorar, sentir saudade e tal. Mas o que a gente não pode é querer aprisionar o outro, ou não aceitar a morte, porque isso não faz bem. Não vai fazer bem para a própria pessoa e não vai fazer bem para o que desencarnou. Então, a palavra aqui é apego. A gente tem que começar a trabalhar o desapego, né? Porque, na verdade, os filhos, alguém já disse, os filhos não são nossos, são filhos de Deus, e a gente pode estender isso aí para as esposas, maridos, não são nossos, são de Deus. Os pais não são nossos, são de Deus. O avô e a avó não são nossos, são de Deus, né? Embora a gente use muito a expressão meu, minha, né? Mas na verdade todos somos irmãos nessa caminhada e a gente tem de respeitar esse momento de desencarne para auxiliar até, né? O Chico Xavier, que é um grande expoente, né, do movimento espírita, ele mesmo ouve de dizer que a vida dele ele doou, mas a morte a ele pertencia, né? Tanto que a espiritualidade providenciou que o desencarne dele acontecesse exatamente um dia que o Brasil inteiro comemorava lá o pentacampeonato e que ficou meio apagado, meio ofuscado a desencarnação dele, né? Porque de fato ele próprio queria uma tranquilidade e foi concedido, né? Nessa ocasião a própria espiritualidade informou que ele só desencarnaria quando o Brasil inteiro estivesse alegre, festejando, porque do contrário poderia naturalmente, né, prendê-lo, aprisioná-lo. Então é necessário a gente trabalhar o desapego, né? É necessário a gente trabalhar esse sentimento não só em relação ao falecido, né? Mas que nós próprios podemos falecer também. Né? Nós próprios, né? A gente sempre pensa na morte dos outros, é sempre os outros que vão morrer, né? A gente fala assim, mas nós próprios também vamos morrer. Então a gente precisa começar a se desapegar, né? E dar autonomia, dar liberdade para os outros, né? E se desapegando dos contextos sociais também, porque nós não levamos títulos para o outro lado, né? Não levamos funções públicas, não levamos poder, menos ainda patrimônios materiais, né? E essa é uma grande mudança, né? A gente não leva casa, não leva carro, não leva conta bancária, né? Não leva nada disso, né? E há inclusive espíritos que acham que as minhas coisas, minha casa, minha aquilo, esqueceu de ler o Código Civil. O Código Civil diz que com a morte se transfere, vai para os herdeiros, já não é mais teu, a casa, o carro, faleceu, tem de estudar direito aí do outro lado, né? Então, patrimônio é uma das grandes mudanças que se tem e que o espírito tem que começar a se desapegar, né? E o luto ele tem um ângulo também que é um ângulo egoísta, que a gente não percebe, né? Porque né, eu perdi a minha mulher, né? O que vai ser de mim? Não é verdade? A pessoa pensa às vezes mais em si do que nela, né? A Adriana... Na verdade é o seguinte, assim quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, né? E aí eu ouvia falar de espírito, quando eu desencarnava e tal, e a minha maior curiosidade foi o seguinte, eu perguntei para o doutor Ricardo, quando o senhor perdeu o seu pai, o senhor sofreu? O senhor chorou?
Aí ele respondeu que sim, né? Porque o espírita também sofre tudo, só que tem um entendimento maior, né? A questão da morte até, que é importante que a gente fale. Assim, principalmente no meio espírita, essa reflexão tem que ser feita, porque a morte, né, embora a gente saiba que não seja o fim da existência, que o espírito continua existindo, é imortal, né, mas a morte nos priva de sua convivência material, ali de sua presença, né? Então é natural, sim, que se sinta falta, que se sinta saudade, que se sinta tristeza, como sentiríamos se quando a pessoa viaja e fica distante, alguém que amamos, que gostamos muito, é mais do que natural, porque vai haver uma ausência ali, né? Então a morte tem essa dimensão também, né, do distanciamento daqueles que nos são caros, afetos. Então isso aí também justifica o sofrimento, mesmo nós espíritas tendo a plena convicção de que a morte não existe, que o que existe é a vida, né? Que apenas mudamos de plano e que vamos nos reencontrar, né? Brevemente, porque 70, 80 anos é muito rápido em relação à vida do espírito, que é eterna. É preciso que se pontue isso, muito bem colocado. Ainda nessa questão, eu acho que uma das coisas, um dos sentimentos que eu vejo mais fortes nessa questão do luto é o arrependimento. Poxa, eu podia ter feito isso, aquilo, aquele outro. Até que ponto isso prejudica mais a mim que estou sentindo, né? Ou ao espírito que desencarnou, no caso. A pessoa que está sentindo é mais prejudicada por esse sentimento. Em determinada ocasião, né, Jesus colocou assim, ele diz, vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha com ele. Enquanto está reencarnado, enquanto estão os dois aqui, seria o melhor, né? Seria o melhor. Nem sempre isso é possível. Então o que se pode fazer naturalmente é por meio das preces e das vibrações. Se a pessoa se sente devedora, pedir perdão. Pedir perdão, né? Misericórdia para as suas próprias faltas e erros em relação àquela pessoa, né? Se for o contrário, se a outra pessoa que é devedora, que a gente liberte ela dando perdão, esquecendo, olvidando, né? E durante as preces falar isso, externar isso, porque às vezes o outro pode estar com a consciência de que fez o mal e que, né, esse sentimento de querer resgatar, né? Não por poucas vezes a espiritualidade, e muito frequentemente a espiritualidade providencia que as mortes se deem, as desencarnações, de forma paulatina, progressiva, porque inclusive esses últimos momentos, né, operam grandes transformações que são profundamente benéficas para o espírito, né? A sensação de que a vida está se está exaurindo e que o indivíduo está prestes a desencarnar, muitas vezes opera grandes transformações da ordem do sentimento, né? Perdão, e por isso que as mortes mais graduais, né, lentas, elas tendem a trazer grandes benefícios. A gente lê vários relatos disso na literatura espírita. É a pergunta da internet? Sim. Ela disse que é a primeira vez que ela participa, tá? É Nara de Tubarão. Nara de Tubarão. Sim. Aqui, ó. Não, aqui. Pensando em você vir na quarta-feira que vem de novo, você pode. Olha, ela diz o seguinte: aconteceu há pouco na frente da casa espírita que frequento. Eu estava aguardando atendimento fraterno e uma moça saiu, levou a mãe em casa. Sabendo que ainda daria tempo, pois tinha 3 na sua frente, mas observei a dúvida dela em ficar ou não ficar, porque tinha um compromisso a seguir e poderia não dar tempo. Após um tempinho de decisão, resolveu ficar. Tinha acabado de adentrar a casa quando ouvimos um estouro muito forte mesmo. Fomos ver e era no carro. Era um carro que em alta velocidade bateu no seu carro estacionado, bem na frente do centro. A pessoa desceu totalmente embriagada.
Aí ela conta mais alguns detalhes. Na verdade, ela quer saber, né, o que aconteceu aí. Entende? A pessoa estava indecisa, né, e de entrar ou não na casa espírita, mas acabou entrando. E aí o seu carro foi colidido com o outro. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa aí não sofreu nenhum acidente, né? Só o carro. Só o carro. E o motorista, naturalmente, embriagado, deve ter tido algumas lesões e tal. E aí depois o motorista embriagado, ele entrou na casa espírita, dizendo algumas coisas, e olhou para ela e disse assim: eu estou vendo Jesus nos seus olhos. Olha só. Interessante. Com certeza, o trabalho da espiritualidade, do nosso anjo guardião, do espírito protetor, é intenso, né? 24 horas, eles nos ajudam, nos socorrem, e muito provavelmente ela foi intuída a não permanecer naquele carro, porque possivelmente havia um grande risco dessa pessoa, né, embriagada, abaular. Então tem de agradecer a Deus, orar, agradecer ao espírito protetor dela, né, que foi bem eficiente, e ela também captou aí essa inspiração, né? É isso. Exatamente, porque eles já estão acompanhando o indivíduo alcoolizado. É como se eu estivesse em cima da montanha e estivesse vendo, olha, dentro de uns 5 minutos, um carro azul vai bater num caminhão cheio de tora, porque eu estou lá em cima da montanha observando. Então é só calcular o tempo, né? Então os mentores espirituais deles estão ali observando, e aí aconteceu isso que você falou, né? Intuir não é ela, fica, na verdade. Então, realmente, o procedimento é esse, né? Agradecer, etc. Mais alguma questão na internet? Se não, eu passo para ela aqui. Não? Sim. Falando mais que a boca hoje. Não, tá mas, bom. na verdade, assim, em relação àquilo que você acabou de falar a respeito do arrependimento de última hora, digamos assim. O arrependimento, sendo sincero, ele realmente é válido. Mas, digamos, uma pessoa que teve uma vida totalmente desregrada, se arrependeu em cima da hora, antes de desencarnar, ele realmente eu vejo como válido. Mas os atos dele ainda terão que ser revistos, terão que ser resgatados. Sim, certo ou errado? Muito bem lembrado. É isso mesmo, né? O arrependimento, ele é o início, né? É o início de uma caminhada que culmina na reparação. Isso, né? Reparação. Ou seja, né? Então, se a pessoa, né, teve uma vida em que prejudicou muitas outras, né, em razão de sua ambição ou qualquer motivo que seja, em um determinado momento ela se dá conta, ainda encarnada, ela se dá conta dos equívocos que praticou, né, e gostaria verdadeiramente, do fundo do coração, de voltar atrás. Se eu pudesse, voltaria e repararia o mal que pratiquei. Com certeza ela avançou bastante nessa predisposição. Porque quando a gente vê aquelas narrativas, como do nosso lar, né, dos espíritos sofrendo em determinadas regiões, que nós espíritas chamamos de umbral, né, normalmente aqueles espíritos não se arrependeram. Pessoas que praticaram erros, equívocos e não se arrependeram. Porque quando a luzinha do arrependimento acende a espiritualidade superior, o indivíduo entra numa sintonia que o torna capaz de ser socorrido, atendido, né, e levado possivelmente para locais do mundo espiritual, onde ele vai poder se restabelecer para começar os preparativos para reparar os equívocos que praticou. Um problema que acontece também é quando o arrependimento não é bem conduzido por si próprio, ele se fixa na culpa, porque muitos espíritos sofrem porque se sentem culpados, preocupados e não ocupados, fazendo bem, ajudando os outros, etc. No momento que deixam de se culpar e de se preocupar e passa a se ocupar corretamente, orientado, ele deixa de sofrer. Então, a culpa, ela é fixa, ela é um atraso. E podemos resumir todo esse sofrimento deles, às vezes, a questão da culpa é central. Arrependimento, como o Wilton colocou, é fundamental para dar o despertar, para tomar uma nova posição, para reparar, mas não ficar preso nele no sentido de culpa. Concorda, né? Sim, perfeitamente. Porque... Tem mais uma na internet, posso fazer? Pode. Seria a última mesmo. Tá. É do Christian, de Florianópolis. Ele diz assim, ó: gostaria de fazer mais uma pergunta. Sou cirurgião e espírita. Apesar disso,
ainda tenho dificuldade em lidar com situações quando indicam o tratamento cirúrgico e o paciente vem a desencarnar na cirurgia. E aí, doutor Ricardo? Você que está cuidando disso aí. Eu quero aproveitar e convidar o Christian para na Associação Catarinense de Medicina. Aí ele já vai? Ah, então tá bom, está inscrito no fórum, ótimo. Então não tem que sair, tem que começar a responder isso. O visualismo, né? O visualismo, em todos os ambientes, né, existe naturalmente uma espiritualidade trabalhando. Né? Ambientes voltados para o bem, né? E nos hospitais, nas clínicas, não tenham dúvida. Existem espíritos ali intuindo, existem médicos do outro lado, trabalhando ao lado, prestando socorro. Né? Agora, naturalmente, isso não quer dizer que se o profissional, né, por imperícia, por equívoco, por falha dele próprio, né, realizar um procedimento inadequado, claro que isso pode comprometer a continuidade da vida de uma pessoa e ele vai responder pela consequência do erro que tenha praticado em decorrência de uma falta de preparação. Vamos supor que o médico esteja embriagado e vai submeter alguém a uma cirurgia e em decorrência não disso... é o caso do nosso amigo, mas é um exemplo genérico do colocado, claro. Né? Porque ele vai puxar a responsabilidade Exato, de si. Ele pode levar à morte de outra pessoa em decorrência de uma irresponsabilidade. Né? E da mesma forma, determinados erros inexcusáveis do ponto de vista técnico, né, da área que um outro profissional avaliaria. Então, tudo isso é levado em conta na avaliação da espiritualidade, né, das leis divinas que levam em consideração, né, mais do que o fato em si, morte, o propósito, a parcela de culpa e de responsabilidade direta ou indireta da pessoa. Né? Agora, se o profissional agiu, né, dentro da boa técnica recomendada pela medicina, né, fez todos os procedimentos que qualquer outro profissional qualificado faria, né, agiu dentro da maior boa vontade de salvar aquela vida e ainda assim houve a desencarnação, o que é que você acha, Cristian? Naturalmente, corretíssimo, exatamente. Às vezes essa pessoa desencarnou por uma cirurgia, até foi um benefício para ela, anestesiada, sem sofrer, sem um trauma longo, né? Então, muitas vezes é até uma oportunidade de desencarnar sem passar por um sofrimento longo, né? Então, basicamente, os casos de cirurgias, até a cirurgia letiva, o indivíduo tem um problema, vai corrigir um desvio de septo, ou seja, coisa parecida, e tem por um acidente anestésico e tudo mais. Então, não foi feita a cirurgia para salvar a vida da pessoa, porque foi uma opção da pessoa, né? Então, foi feito tudo corretamente, como você disse, e acontece um acidente. Existem pessoas que têm acidente e desencarnam por um parto, né? Então, o que ele quer falar? Não, é só porque tem mais perguntas, a gente fica na dúvida se pode. Nós vamos fazer o seguinte, nós já convidamos aqui, ele já aceitou, né? Já aceitei. Ele vem na quarta-feira que vem para dar uma continuidade sobre isso. Mas então... A Lilian pergunta... A Lilian é minha concunhada, rapaz, eu tenho que responder. Não. Não, é outra Lilian? Não, é do Maranhão. Ah, do Maranhão. Ela pergunta, todos os desencarnados vão para o umbral? Ah, não, de maneira nenhuma. O umbral, né, é uma zona em que os espíritos vão conforme a sua faixa vibratória, né? Então, naturalmente, as pessoas tiveram uma vida equilibrada, voltada para o bem, né, segundo a avaliação divina. Existem diversas outras moradas, né, como Jesus falava, várias moradas na casa do meu Pai, e há aquelas moradas felizes, as colônias, como é o caso de Nosso Lar, né, que tem um filme aí que ilustra muito bem. É uma situação de vida feliz. Então, não são todos que vão, não. Não, com certeza não vão. Uma precezinha perto de desencarnar ajuda bastante, chamar os amiguinhos, né? Como também é uma boa prece antes da cirurgia, né? O Dr. Christian lá também é interessante. E prece não é algo decorado, é algo de sentimento, simples,
ei, turma amiga aqui, eu vou fazer uma cirurgia e tal, me ajuda aqui a me concentrar, me dá intuição. Pronto, isso é uma prece. Não precisa ser blá, 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 né? Então é algo do coração, de sentimento e tal. E antes de desencarnar também, o Walter, depois da reunião aqui, peraí, não vai dar tempo. Sobre o Christian, eu falo tá. talvez quarta-feira próxima. Tá. O colega nosso, né? É isso. Então tá. Quer falar? Fala. Rapidamente. A indicação cirúrgica, muitas vezes, é um risco altíssimo, né? Então, é sujeito a... O doutor Walter é oftalmologista. Ele já foi anestesista também, né? Eu tenho anestesiologia, pratiquei muitos anos. Então, é um trabalho, assim, de altíssimo risco, muitas vezes. Então, é natural que aconteça. E o cirurgião se vê nessa condição médica de indicar realmente uma possibilidade única, talvez a oportunidade de tentar salvar aquela vida é operando. E muitas vezes não há o sucesso. E a questão de estado físico, na parte de anestesiológica, né, a parte de anestesia e o próprio procedimento cirúrgico, sangramento, etc. Tem vários fatores que fazem com que seja de altíssimo risco. Então, sem culpa nenhuma dos médicos, tá? Eles só tentaram fazer o bem para aquele paciente. É meu dever de falar isso aqui. Com certeza. Pela minha experiência que eu tenho, tá? Helena, a outra curtinha aí? Ou já fica para a próxima semana? Quarta-feira, né? Pode ser na próxima quarta-feira, então o Wilton já assinou um documento aqui, né? Público, né? Gravado. Público gravado, né? Quarta-feira a gente continua, já deixamos até as perguntas que foram enviadas também anotadas, que já foram respondidas, né? Então tá bom, ótimo. Então, vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanhou, nos intuiu, né? Agradecer muito ao nosso querido amigo Wilton, né? Que a gente vai torcer para que ele não volte para o Ceará, fique com a gente. Né? Mas, então, meus amigos, que a paz, as energias amorosas desses mentores espirituais sejam derramadas e captadas pelo nosso chakra coronário, pelo nosso centro de força, que possam circular em nós esse fluxo de luz e de amor deixados por eles. Muita paz e até quarta-feira que vem. De Medicina em Florianópolis. Participação de debates. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Dia 1º de outubro. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org.